Boa noite, uma boa noite para vocês. Gente, nós paramos em Mateus 8:34, né? Quando Jesus diz assim, quando o povo da cidade onde Jesus estava, que ele expulsou os demônios, ele expulsou os demônios pediram para eles deixarem eles entrarem na manada de porcos e Jesus permitiu. Eles foram e os porcos morreram e os donos dos porcos foram à cidade, contaram tudo e a preocupação deles era com o prejuízo. Então eles terminamos aí. Aí hoje nós vamos para o capítulo 9, versículo 1, até onde a gente achar que tá bom. Então vamos lá. E entrando no barco, passou para outra banda e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil, dizer, perdoados te são os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se foi para a sua casa, e a multidão, vendo isto, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. Então, os fariseus e os escribas se achavam dono da fé, né? Porque eles transcreviam os textos bíblicos, né? Então, ele achava que a importância dele já era muito grande por fazer isso. Não estou dizendo aqui que todo escriba era assim, mas a maioria, né? Então, esse paralítico que levaram numa cama para Jesus curar, o paralítico e os seus 4 amigos, né, que o levaram. Então, vendo-lhes a fé, não era só a fé do paralítico, a fé dos seus amigos que o levaram. Sim, então os escribas já acharam que Jesus estava blasfemando, porque ninguém pode perdoar pecado senão Deus. Jesus é Deus, né? A Bíblia diz que ele veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Está escrito no Evangelho de João, no capítulo 1, entre o 12 e o 14. E para haver cura, precisa haver perdão, né? Então Jesus diz: perdoados te são os teus pecados. Então, o que era mais complicado para os escribas e fariseus, que eram invejosos, quando eles maravilharam-se, glorificaram a Deus por que dera tal poder aos homens, não é?
Agora vamos à vocação de Mateus. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus. A alfândega era o lugar onde se cobravam os impostos, né? E viu um homem chamado Mateus e disse-lhe, segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Olha, é tão maravilhoso quando a pessoa imediatamente decide, né? Eu fui bem enroladinha. Uma irmã de Betim ainda me falou assim, Calu, eu prefiro aquelas pessoas mais duras para trabalhar com elas do que pessoas igual você, assim, que você concorda com tudo, mas não decide. Aí, é isso, eu fiquei... eu achava maravilhoso ali, depois aquela coisa, né, de estar traindo a sua religião, oh meu Pai do céu. Mas é assim mesmo, que eu também pensava assim. Antes de conhecer o Evangelho de Jesus, eu pensava do mesmo jeito que as pessoas acham hoje, né? Não pode, vai batizar, está anulando o batismo da infância, mas a Bíblia não fala em batismo de infância, porque a pessoa é batizada por decisão dela, ela decide ser batizada. Então, eu também pensava assim, a gente, antes de conhecer o Evangelho de Jesus, a gente pensa tudo mesmo, igual todo mundo pensa, igual os escribas pensavam, né? Depois a gente vai crescendo de fé em fé, eita beleza. E aí, ele levantando-se seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores. Isso aqui, eles estavam na casa de Mateus. Muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. Esses publicanos e pecadores aqui, os publicanos eram os cobradores de impostos, né? Eles trabalhavam para Roma, então eles não eram bem quistos, não. E muitos, às vezes, cobravam além para ficar com o povo, né? E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos, por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes, não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. É o seguinte, não é que ele não veio chamar os justos, os que se acham justos, né? É isso que ele quis dizer. Porque as pessoas estavam, os fariseus estavam lá criticando, ele disse isso, eu não vim chamar justo. Quem é justo, já está justo, não precisa de mim. Mas ele veio chamar pecadores ao arrependimento. Agora, o jejum. Então, chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo, por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Aí Jesus disse, podem porventura andar tristes os filhos das bodas enquanto o esposo está com eles? Porque aqueles discípulos eles eram considerados igreja, né? E Jesus, o noivo da igreja, estava presente. A presença de Jesus, a presença maravilhosa de Jesus vai levar alguém a jejuar, porque ele disse que enquanto ele estivesse ali, a presença dele estivesse ali, que eles não iam jejuar, mas quando Jesus fosse, né, eles jejuariam. Aí Jesus disse assim, ninguém deita remendo de pano novo em vestido velho, porque semelhante remendo rompe o vestido e faz maior a rotura.
nem se deita vinho novo em odres velhos, ou odres, eu não sei a pronúncia bem, odres ou odres. Aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Ele estava falando aqui da incompatibilidade das tradições judaicas com o novo ensino de Jesus. Era a nova aliança que estava começando, não é? Então, é como se fosse o ensino de Jesus, fosse o pano novo para botar remédio no velho. Não tinha sentido. Então é isso. Jesus estava mostrando ali a incompatibilidade das tradições judaicas com o ensino dele. O ensino da vida eterna, o ensino que transforma, que muda a história. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que se fizeram novas todas as coisas. E assim vamos caminhando, né? A nossa caminhada de fé até chegarmos ao céu, para as bodas do Cordeiro. E Jesus mesmo disse assim, ó, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Andemos com Jesus. Uma boa noite.